E aí, vendedores? É o Patrick da Veded. Hoje vamos falar sobre isso. Quando estávamos com o Dr. Ítalo, o neurocirurgião no hospital regional, que ele nos enfiou pela porta de trás, tipo, sabe, com todas as câmeras filmando e os técnicos de áudio e tudo mais. E então ele começa a falar, tipo, esta é a cama, esta é a UTI. Eu fiquei tipo, caramba, esse cara está indo com tudo, sem se importar. Tipo, ele está dizendo que se dane, não importa as consequências. Foi isso que aconteceu. Eu estava aqui. Eu sentei com isso nesta cama, bem aqui neste quarto, por 3 a 4 minutos. Dr. Ítalo Venturelli, o neurocirurgião-chefe do Hospital Regional, estava de plantão na UTI quando teve o encontro mais extraordinário de sua vida. Aqui nesta sala ou em qual sala? Aqui mesmo. Meu Deus do céu. O alienígena estava vivo nesta cama, bem ali. Ok, vendedores, deem um like que ajuda muito os vídeos. E se não são inscritos, se inscrevam, pessoal. Certo? Então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre uma entrevista novíssima de James Fox, que ele fez com Jesse Michaels, sobre o caso OVNI de Varginha, no Brasil, de 1996, o momento de contato, tudo isso, certo? E ele tem um filme novíssimo para ser lançado, basicamente o momento de contato, tipo, sabe, uma versão estendida ou uma versão reformulada que será lançado em janeiro. Na verdade não, aqui em dezembro, aqui em poucos dias. Mas o aniversário de 30 anos é em janeiro, então tudo meio que coincide, mas devo dizer que ao fazer este vídeo preciso dar crédito a algumas pessoas na internet, porque foram elas que me apresentaram isso, mas há uma bandeira vermelha bem grande com a principal nova testemunha que James Fox está trazendo neste documentário, e espero estar errado, mas não sei como conciliar tudo isso. Vocês verão quando entrarmos nisso, né? Talvez haja explicações razoáveis para tudo isso. Mas a situação não parece boa e deixe-me ser claro. Eu adoro Moment of Contact. Eu adoro o caso Barinha. Mas esta parte em particular que vou detalhar para vocês é bem interessante. Olha, eu me esforcei muito neste vídeo e levei um tempão. Quase desisti, para ser sincero, porque eu estava tipo, meu Deus, isso não acabava nunca. Mas precisamos verificar. Então, vamos mergulhar nisso. Quando estávamos com o Dr. Ítalo, o neurocirurgião no hospital regional, ele nos fez entrar pelos fundos, tipo, sabe, com todas as câmeras ligadas e os técnicos de áudio e tudo mais. E então ele começa a falar, tipo, esta é a cama, esta é a UTI. Eu pensei, caramba, esse cara está indo com tudo, sem se importar com nada. Tipo, ele está dizendo, que se dane, sejam quais forem as consequências. Aconteceu isto, estava aqui, sentei-me com isso nesta cama, bem aqui, neste quarto, por 3 a 4 minutos. Vários minutos de interação com o ser. Nesta exata UTI do Hospital Regional, o Dr. Ítalo nos disse que os militares invadiram e levaram o ser. Depois ameaçaram a equipe do hospital para permanecer em silêncio. Pergunte-lhe o que sente ao contar isso após 29 anos. Como chorando? Desculpe, cara, isso é... Certo. Então, Patrick, qual é o problema aqui? Este novo neurocirurgião está afirmando que estava na sala com este alienígena enquanto ele era operado por um amigo dele, certo? Ele viu o ser, se comunicou telepaticamente com ele e estava fisicamente presente com o ser, certo? Qual é o problema? Isso é ótimo. Uma nova testemunha está surgindo. Bem, o problema é o seguinte, porque na primeiríssima entrevista que ele deu, lá em 2023, ele disse algo completamente diferente, e quando eu digo diferente, eu quero dizer realmente diferente. Escutem só.
Ok, o senhor... Falar o nome desse colega e se o senhor... Como foi no momento em que ele lhe mostrou esse vídeo? Sim, esse colega já faleceu. Quando eu entrei, ele era bem mais novo que eu. Sempre que havia um caso, alguma dificuldade, ele me chamava os outros colegas. Para a gente confirmar ou dar uma opinião sobre o que ele tinha feito, ele era bem mais jovem que a gente. E ele me disse o que tinha feito e me mostrou um vídeo que parecia tudo certo. Esse ser tinha os olhos mais avermelhados e havia pessoas em volta se mexendo, mas foi isso que eu vi. Ele lhe disse que pôs uma válvula na criatura? Sim, foi o que ele me disse, não é mesmo? Ele mencionou outro procedimento que... Não, ele só disse que o ser estava confuso. Eu até assustei, porque, não, como eu digo, né, não havia rede social, que eu não sabia do que falávamos. Fui ajudar como se visse outro paciente, sabe? Ele disse, pois é, estava assim, e mostrou o vídeo, né? O pessoal de vestido de jaleco, alguns de coisa cirúrgica, né? Eu coloquei uma válvula porque estava assim. O que você acha? Acho que está bem, né? Tá tudo certo, né? Mas eu não vi o ser, né? Espere um momento, ele acabou de dizer que viu um vídeo disso, ele nunca viu o próprio ser. Isso foi só o que um colega lhe mostrou. Não se preocupe, há mais coisas para aprofundar. Você pode estar pensando, bem, talvez haja alguma confusão aqui na tradução. Sabe, não é bem assim. Dê uma olhada no título do vídeo. O vídeo que eu vi é assim que se chama, certo? E isto foi filmado em abril de 2023. Então, sabem o que quero dizer? Há quase 2 anos e meio atrás. E então vocês podem estar a pensar, bem, talvez ele só tenha dito isto uma vez, sabem? Ele está confuso. Não, ele não está. É que essa área médica é difícil de falar sem muita confirmação, sem trabalho científico, né? Nós somos profissionais muito acreditados pelas pessoas. Então, quando você fala algo, você tem que provar, você tem... poucas pessoas falam sobre isso. Eu mesmo, quando falo, digo, não vi o ser, ouvi o relato sem o... Mais uma vez, ele nunca viu a criatura. Ele viu um vídeo dela e vamos nos aprofundar ainda mais. E então, você pode estar pensando, bem, talvez James Fox não saiba disso. Bem, dê uma olhada em quem ajudou a produzir este vídeo. Sim, da James Fox Productions, certo? Porque os 2 rapazes que foram lá e entrevistaram este senhor ajudaram o James Fox no seu documentário Moment of Contact, e ele faz questão de os mencionar, e eu tenho outro vídeo para vos mostrar no final para ajudar a explicar isso ainda melhor, mas... Então ele claramente sabia sobre este médico e a sua história inicial. E veja a diferença na emoção dele, né? A forma como ele fala neste vídeo em contraste com como ele falou naquele clipe que você viu do vídeo de Jesse Michaels, do novo documentário de James Fox, onde ele está literalmente chorando sobre isso, né? E não para por aí. Lembra quando ele está, tipo, sabe, mostrando esta é a cama, foi aqui que aconteceu? Lembra deste clipe? Dr. Ítalo Venturelli, o chefe de neurocirurgia do Hospital Regional, estava de plantão na UTI quando teve o encontro mais extraordinário de sua vida. Nesta sala ou em que sala? O alien estava vivo aqui. Então ele viu a criatura bem aqui? Essa figura estava bem ali? Vendo um vídeo da cirurgia. Os olhos dele eram como lágrimas, vermelhos, bem mais vermelhos, principalmente aqui, sabe? Ele estava, bem, meio coberto, ele estava bem aqui, sabe? Mas ele ainda estava vivo. Ele olhou nos olhos da criatura nesta cama. E o quê? O que a criatura falou pra você? Eu vi os olhos vermelhos. O rosto dele estava branco, os olhos vermelhos. E ele não mostrava sofrimento nenhum, não. Se houvesse talvez uma comunicação telepática... Sim, bem ali, Stanfield. Como quem diz, sabe? Algo como, estou perfeitamente bem, fui bem cuidado. Ele disse, sim, com certeza. Uma comunicação como a de alguém que diria, sim, estou bem, recebi os cuidados necessários. Foi isso que ele sentiu vindo da própria expressão daquele ser. Falando sem falar. Falar sem proferir uma palavra. Falou sem proferir uma palavra. De acordo com o Dr. Ítalo, um ser foi submetido a um procedimento por seu colega, o também neurocirurgião Dr. Marcos Venício Neves, que faleceu em 2018 de ataque cardíaco.
Então ele está lá no local dizendo, esta é a cama em que ele estava, é aqui que ele estava, bem aqui, sabe, tudo isso. E então, nesta entrevista de 2023, ele diz isto. O fato é que depois ele sempre mostrava as pessoas que iam na casa dele, né? Ele mostrava o vídeo, né, para nós, né? Sob cheiro, não. Aqui na cidade, depois tem vários relatos interligados com isso, de algumas pessoas que viram e inclusive algumas pessoas que adoeceram por causa disto, né? Certo. Nesse vídeo que o senhor viu, estava só a criatura? Eles faziam algum procedimento nela? Não, estavam ao lado da pessoa, né, do ser, né? Estavam ao lado dele. 2 pessoas de jaleco aqui e 2 pessoas de traje cirúrgico, né, ao lado dele, né? Mas não havia, eu não vi militares, não vi nada, não vi o pessoal de centro cirúrgico mesmo, né? O local onde a criatura se lhe aparece no vídeo, você acha que é um centro cirúrgico, mas não conseguiu identificá-lo? Eu nem acho que é um centro cirúrgico, eu acho que é uma maca de necrotério. Aquelas macas prateadas, porque não estava com campo cirúrgico, não estava com nada, parecia uma maca mais de um necrotério, né? Mas o local onde a criatura aparece no vídeo, o senhor conseguiu identificar como um local de ação? Nem sequer sabe onde isso foi, certo? Mesmo pelo vídeo que viu, não conseguiu ver nada. E ele está dizendo que o sujeito que lhe mostrou, esse amigo médico dele, que não mencionam no vídeo de 2023, mas agora mencionam quem é, porque ele já faleceu, mas ele não tem ideia de onde isso foi. Ele nem sabe se foi no hospital dele, que dirá em Varginha, Brasil, e... Para ser justo, as pessoas que o filmaram e entrevistaram, os 2 que ajudaram James Fox em momento de contato e neste vídeo, também desconfiavam dele. Confiram o final do vídeo onde mencionam isso. Então, nem tinham certeza se ele tinha mesmo visto um vídeo. Achavam que ele podia ter visto o vídeo de Roswell, que circulou nos anos 90 e que se revelou uma farsa, era falso, certo? E pensaram que talvez ele estivesse só descrevendo aquilo, que esse cara estava mostrando aquilo porque é literalmente um ano de diferença. Certo, em 1995 aquele vídeo é lançado e então em 1996 o incidente de Varginha no Brasil acontece, certo? E novamente, como ele vai explicar mais adiante, ele acabou de ver um vídeo disso e nem era um vídeo tão longo assim, mas vamos seguir. Então, isto é... temos um neurocirurgião que, sabe, mais uma vez, é muito credenciado. Ele... Só perder, sem ganho. Passou por alguns sustos de saúde. E ao te dar este depoimento, ele entra em pânico porque vai perder o emprego. Ele acaba por te dar o depoimento no café. O seu bom amigo tinha feito cirurgia na pessoa? Um processo. Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius. Ele disse algo sobre aquela cirurgia, porque como é uma cirurgia num ser alienígena? Então, aparentemente foi... e eu não sou qualificado para fazer... Sabe, eu não sou neurocirurgião, mas pelo que entendi, houve inchaço devido a um traumatismo craniano e que ele havia liberado a pressão fazendo... acho que eles fazem um pequeno buraco ou algo assim, onde libera a pressão. Foi algo assim. Foi um procedimento para liberar do traumatismo craniano. Eu imagino que talvez tivesse algo a ver com o acidente. Eu não sei. Mas isso meio que satisfaz... Tipo, se eu fosse lançar qualquer ceticismo sobre isso, seria sabe, como você lida com órgãos alienígenas, tipo, o que você não sabe bem o que fazer, sabe? Mas se for só uma pressão na cabeça, sabe, um alívio ou algo assim, isso faz algum sentido pra mim. Quer dizer, se você se lembra, ele diz que colocaram uma válvula, mas não diz onde. Na cabeça? No corpo? Teria sido interessante descobrir, não é? Agora, ele é neurocirurgião e está ajudando, sabe, o amigo, então talvez ele também seja neurocirurgião e tenha ido na cabeça, mas colocam válvulas na cabeça? Não sei, né? É tão interessante. E como sabe que isso vai funcionar no Alien? De qualquer forma, está bem, porque afinal esse cara mudou a história dele de forma tão drástica, não é mesmo? Quer dizer, uma mudança dramática de não só a história dele, mas a emoção dele e o jeito que ele conta, né? Tão interessante. Então ele é...
Uma espécie do mesmo ser que ele então descreve a James Fox, embora a pele seja branca em comparação com o marrom ou avermelhada como as outras, mas, sabe? E como veremos mais tarde, até mesmo os chifres na cabeça, ele disse que eram muito, muito pequenos. Chegaremos a isso em um momento, mas quero dizer novamente, a história dele é tão dramaticamente diferente de, sabe, apenas alguns anos atrás. Eu queria muito que o Marcus Vinícius não tivesse morrido por tantas razões. Tipo, entrevistar um cara que operou um ET seria... Eu sei, é muito frustrante. No entanto, não desistimos. Como eu disse, quando o seu público vir isto, eu já voltei e teremos uma grande reunião com todos os médicos. O máximo que conseguirmos. Sim, aparentemente o médico que realizou a cirurgia e tinha o vídeo que mostrou a este neurocirurgião, certo, faleceu. E eles não haviam mencionado o nome dele antes, mas agora estão apenas divulgando o nome dele, indo com tudo. O que é interessante, porque essa mudança também, mas James está certo. Ele conseguiu reunir todos esses médicos numa sala e ele lançou um vídeo no X. Aqui está. Pergunta, eu gostaria de perguntar a Janine há quanto tempo a Janine conhece o Ítalo. Muito foda. Há muito tempo? 48 anos. Anos 40? Doutor Armando, há quanto tempo o senhor tem conhecimento disso? Há 35 anos. Sim, 35 anos. E há quanto tempo o senhor conhece o Ítalo? Também há uns 35 anos. Exatamente 35 anos. Então, meus caros doutores, quando ele afirma... Aparentemente há mais nesse vídeo, mas quero saber por que não perguntam a ele por que ele não mudou a história dele e por que isso é mencionado no vídeo do Jesse Michaels. Não ouvi nenhuma menção disso. E talvez o Jesse simplesmente não saiba disso, tenho certeza. Porque por que você não perguntaria isso? Ei, por que esse cara não mudou a história? E por que o James não revelaria isso, certo? Porque você imaginaria que as pessoas descobririam isso ou talvez ele esperasse que não? Não sei. Isso parece estranho. Não acho. E talvez seja abordado no filme, mas ele está dando muitas entrevistas e não o ouvi falar disso de forma alguma. Então o médico disse isso antes, mas agora ele está dizendo isso, sabe? E é por isso resolveria, certo? Mas não há menção disso, é tipo, não toque nesse assunto. Isso o torna ainda mais suspeito e uma grande bandeira vermelha, se me perguntar. Mas vamos seguir. Se fosse um caso de tribunal, você teria uma montanha de provas de que algo aconteceu. O que quer que você esteja tentando provar, isso estaria muito além do limiar de provas que precisaria. Convencemos qualquer júri. Acho que você convenceria qualquer júri. E então, a coisa do Ventarelli é simplesmente fascinante. Você acaba num café com ele. Ele fica muito emocionado. Ele começa a chorar porque claramente ele guardou isso por... 29 anos. Tenho 29 anos. E então... Você consegue imaginar o peso disso nos seus ombros? Posso. Enquanto você observa toda essa especulação, observa toda essa conjectura, toda essa cobertura da mídia, a desmistificação por parte dos militares, com licença, as testemunhas, sabe? Afirmando firmemente, sabe? Foi isso que eu vi. Particularmente aquelas, as 3 meninas, sabe? E então saber que você estava na sala do hospital, na UTI, com um alienígena vivo, capturado, e teve comunicação telepática direta. Cara a cara. Cara a cara, meu. Olho a olho. Não há nada que seja mais incrível do que isso. Eu não acho que isso se sairia muito bem num tribunal, pra ser honesto com você, sabe? Quer dizer, como você explicaria ele mudar o depoimento dele? Se sua principal testemunha mudasse completamente o depoimento, isso prejudicaria o processo. De novo, ouça O Bom Doutor em 2023. Pois é.
prova, né? E ele está tão calmo e calculista aqui de um jeito bom. Ele parece muito racional nesta entrevista de 2023. Ele parece bem sensato, racional ao falar sobre isso. Acredito que este médico lhe mostrou um vídeo. Esta é a história que me soa mais crível, que este médico lhe mostrou este vídeo, né? Novamente, ele continua dizendo que é o relato do colega dele, não o dele. Ele disse que você olhou nos olhos desta criatura e, apesar de estar cativo, ela controlava a sala toda. Geralmente, quem vive a situação é meio desacreditado. Muitas vezes vivem, sabe, em algum lugar no mato ou algo assim. A interação ocorre num lugar remoto e é uma coisa inerentemente efêmera, onde você tem que acreditar na palavra deles. Eu diria que essas pessoas são mais confiáveis, de certa forma, do que, sabe, os tipos de dentro ou similares. Mas neste caso, temos uma pessoa cujas credenciais são inquestionáveis. Ele dirige uma rede de hospitais. Ele sabe, suas vidas estão em jogo aqui. Age nos cérebros. Trabalha no cérebro das pessoas. Ele é um neurocirurgião. Ele é um pianista de concerto. E, sabe, claramente todos os incentivos apontam para que ele não revele nada disso. E porque ele teve algumas doenças e sustos que ameaçaram a vida, ele vem e fala com você. Ok, então isso é interessante. Ele teve alguns sustos e doenças que ameaçaram a vida, e isso é horrível, certo? Ah, sinto muito por ele e sua família. Mas por que não questionam a mudança tão drástica na história dele? Ele saiu de "eu vi um vídeo", não é? Nenhum bom, né? Mal tive tempo pra isso, né? Mal tive tempo, né? E aí o colega mostrando o vídeo por todo lado. Mas não se menciona por que ele muda da história agora. Eles só dão a entender que ele aparece só agora. Isso não é verdade. De novo, James Fox e os dois pesquisadores brasileiros de OVNIs que o ajudaram a divulgar esta entrevista. Foram eles que fizeram a entrevista original. Então não é como se ele não saiba ou eles não saibam. Eu não sei. Eu só estou tão confuso com isto. Sim, tem 15, 20 segundos, não é nada, apenas um clipezinho rápido de um vídeo, e é nisso que ele baseia tudo isso. E passou disso, de ver um vídeo de 15, 20 segundos pra, sabe, nem saber onde era vídeo, nada, ele não sabia de nada, ele não viu nada no hospital, né, nada disso. Houve alguma ação no hospital, certo? Havia movimento, então algo estava definitivamente acontecendo lá, mas ele nunca viu nada, ele passou disso pra "eu estava na sala com o ser por minutos". Eu vi com meus próprios olhos, eu cruzei olhares com ele, tinha o controle da sala, comunicou-se telepaticamente comigo, quer dizer, saltou, foi de, sabe, 10 a 200 milhas por hora aqui. Nós pulamos uma etapa completamente, e de novo, não seria problema se houvesse uma explicação razoável, mas nunca é abordado. Espero que esteja no filme, ou que o James mencione numa entrevista, ou algo assim, porque ninguém está falando disso. Isto é uma enorme discrepância e um sinal de alerta que precisa ser absolutamente abordado. Eu adoro o caso Vargem, né? Isso é decepcionante pra mim, pra ser sincero. É tipo, estourar a minha bolha. Eu fico tipo, calma, espera um pouco. Porque, de novo, quando algo assim acontece e não é abordado, aí você começa a se perguntar, o que mais não se encaixa nessa história? O que é que ele diz sobre a interação dele com o ser? O ser estava muito tranquilo e ele tinha, de certa forma, se conformado com o cativeiro. E estava muito calmo e que estava tudo bem, que não estava sofrendo, não estava sentindo dor. E ele disse que quando olhou nos olhos do ser, ele leu a mente dele. Tipo, conseguia ler todos os pensamentos dele, sabe? Ele dizia. Era uma inteligência muito avançada. E eu continuava perguntando, mas o que você quer dizer com isso exatamente? Ele respondia, não existe nada aqui na Terra que se compare a isso. Ele chegou a chamá-lo de anjo, que era compassivo, muito carinhoso, tipo, uma inteligência super avançada. E eu pedi, por favor, explique isso melhor. Ele disse, muito mais avançado do que qualquer coisa que temos na Terra. Muito mais avançado do que eu, simplesmente muito além. E que você, e ele disse, uma das últimas coisas que ele disse foi, há tanto para aprender com os olhos daquele ser. Há uma imensidão de coisas para aprendermos aos olhos deste ser. Só de olhar nos olhos.
Novamente, ele está adicionando muito a essa história agora, não é? Muito. E veja, eles realmente mostram a ele uma ilustração daquela imagem famosa que circula, que todo mundo usa para descrever esse ser, sabe? Essa é a ilustração que é usada. E ele diz que parece um pouco, mas é diferente, certo? É que isso é tão estranho. Então, todas as afirmações que ele fez neste vídeo de aproximadamente 23 minutos, que foi uma entrevista realizada em 2023, estão inteiramente fundamentadas em apenas um pequeno trecho. Um clipe de 15 a 20 segundos. E, na verdade, mal representam o que ele realmente conseguiu ver. de novo, ele nem conseguia dizer onde estava, muito menos o que havia no hospital em que ele estava. Ele não conseguia ver da cintura para baixo, certo? Colocaram uma válvula. Ele não conseguia ver nada, né? Ele via 3 ou 4 pessoas, 4, 5 ou o que fosse, com roupas cirúrgicas. Parecia que estava numa maca de necrotério, em vez de uma maca de centro cirúrgico, né? Ou como se diga. Quer dizer, ele conhece o equipamento do hospital dele, certo? Não parece que ele reconheceu a sala, nada, certo? Quer dizer, ele fala mais sobre isso que eu não incluí neste vídeo. Tipo, ele não conseguia descrever a sala nem nada. Tipo, não parecia nada do que ele já tinha visto. Quer dizer, de novo, ele, naquele vídeo, está tipo, na cama, foi aqui que aconteceu, nesta cama, foi aqui que a criatura estava. Espera, o quê? Agora você conhece o quarto? Tipo, o que está acontecendo? Isso não faz o mínimo sentido, de jeito nenhum. E ainda não terminamos por aqui. E então, ele... A esposa tem o vídeo, certo? E James Fox já revelou na entrevista com Jesse Michaels que ele conversou com a esposa, conversou com a amante. Aparentemente, este médico tinha uma amante e teve um filho com essa amante. Ele conversou com a filha também, sabe? Com todo mundo. Aparentemente, eles têm o vídeo. Pelo menos é o que este médico está afirmando em 2023. E eles estavam mostrando este vídeo para todo mundo, certo? Para todo tipo de gente. O quê? E olhe o que eles dizem no final. O finalzinho mesmo da entrevista de 2023. Então, aqueles 2 caras da imagem são os que entrevistaram o bom doutor, certo? E eles trabalhavam no momento de contato. Lembrem-se desses rostos, porque há mais sobre eles, mas eles estão basicamente dizendo que tem o disco rígido, certo? Eles só precisam ver se conseguem encontrar o vídeo no disco rígido, porque é o que o médico está dizendo. Provavelmente está naquele disco rígido. Então, a esposa o entregou. Agora, eles conseguiram pegá-lo. O que está acontecendo? Agora, pode haver outra razão para este médico ter se apresentado. Não tenho certeza total. Além dos problemas que ameaçavam a vida que ele possa ter tido, ele parece ter se recuperado, certo? Lembram daqueles 2 caras da imagem, né? Que eu disse. Lembram daqueles caras? Bem, eles fizeram uma entrevista num canal brasileiro, do YouTube, ok, cerca de 5 ou 6 dias depois daquela entrevista com o médico. E o James Fox ligou e ele disse, olha, eu dou $200 mil a quem aparecer com este vídeo e o apresentar, né? Certo, há mais coisas que vamos abordar, mas isso é interessante porque vamos analisar este vídeo. Há muito mais coisas aqui que são super interessantes. Estou aqui para fazer uma declaração sobre as provas do que estamos dispostos a apresentar em nossa busca, o que estamos dispostos a oferecer a vocês, o público, que possam estar em posse de evidências em vídeo. Então, estou fazendo algumas ofertas aqui. Primeiro, vocês se apresentam anonimamente. Vocês recebem $100 mil americanos. Oh, meu Deus do céu. E a pessoa que consegue chegar a uma ideia dessas, que a encontra, que a descobre, sim, recebe 20 mil apenas como taxa de indicação, certo? Essa é uma.
certo? Então, primeiro, ele está oferecendo $100 mil se você quiser permanecer anônimo, certo? E apresentar este vídeo e uma recompensa por achado. Ele está investindo uma quantia considerável de dinheiro para tentar obter este vídeo. E olha, é de se respeitar. Estamos falando de uma quantia bem significativa de dinheiro, certo? Mas ainda tem mais. Se a pessoa que está em posse da evidência gravada em vídeo desejar comparecer aqui, por favor. Sim. Desculpa, parei. Quem quiser se apresentar, apresentando a proveniência da referida evidência, $200 mil americanos. Eu não entendi tão bem, Não. A pessoa que tem o vídeo, se ela se apresentar a gravação e falar sobre as provas... Tá bom? Não anônimo. Não anônimo. Bem, parece... $200 mil. Pois é. Então, se você aparecer e mostrar seu nome e seu rosto, certo, isso vale $200 mil. Pelo vídeo e uma comissão de achado, claro. E o que eu não mostro é que ele também ofereceu uns 50 mil se você tivesse uma foto, certo? E então você deve estar se perguntando por que esses caras estão indo para este programa em particular, certo? Porque eu já tinha visto este clipe antes, mas eu pesquisei mais a fundo e foi isso que me fez demorar tanto neste vídeo. Há muito mais nesta entrevista que eu não sabia antes, certo? Porque há uma razão para James Fox ter ligado para este programa em particular. E os dois rapazes que estão lá como pesquisadores, certo? Eles não comandam aquele programa. Eles são convidados naquele programa, os dois produtores que trabalham com James Fox, que também fez a entrevista em 2023. Novamente, isso é cerca de 5 ou 6 dias depois daquela entrevista. Sim, vai em frente. O que eu precisaria é 1 ou 2 segundos do vídeo como prova de que eles o têm. E faça logo, porque ele tem alguns segundos, 2 ou 3 segundos pra provar que o vídeo é real. Perfeito. No dia seguinte, estou num avião particular para o Brasil. Certo. Então ele está dizendo que só precisa de alguns segundos disso para provar que é real. Isso é estranho, não é? Isso é super estranho. Aí ele está num jato particular. O quê? Ei, que bom pra ele. Jato particular? Parece ótimo. Nunca estive em um. Mas isso não... Isso prova mesmo que é real? Não sei. Acho que isso te leva lá, né? E aí você poderia ver. E o James quer adquiri-lo e obter os direitos do vídeo, certo? Para poder mostrá-lo. E há algo muito interessante sobre a quantia de dinheiro que ele ofereceu, que abordaremos em um segundo. Mas o que o James planeia fazer com o vídeo se o conseguir? Novamente, isso foi há 2 anos, há 2 anos e meio. Então, o que você vai fazer quando tiver essa evidência apenas para contar ao público, para mostrar ao mundo? Provavelmente. Provavelmente iremos ao New York Times. Sim, e isso vai parar no New York Times, não é? Sim. E mostre ao mundo. Sim. Então ele vai levar para o New York Times, certo? Esse é um bom plano. Ele também vai colocar no documentário, e esse sempre foi o objetivo principal. O final de Moment of Contact termina com a revelação de que há um vídeo por aí e que ele pode estar conseguindo esse vídeo. Certo? E parece que ele ainda não conseguiu. Mas o que ele conseguiu foi um sujeito que viu o vídeo, que agora mudou de ideia e disse, eu estava lá, certo? Porque conseguir um sujeito que diz que viu o vídeo simplesmente não é suficiente, especialmente se você não tem o vídeo. Tipo, o convenceram a dizer, não, digamos que você estava lá com o ser. De novo, por que ele muda a história e por que não reconhecem isso? É muito estranho, se me perguntar. E veja, a quantia de dinheiro que James Fox está oferecendo lá no Brasil é um valor gigantesco. Sim, é muito em dólares americanos, mas é ainda mais no Brasil. E estamos falando de R$1 milhão. O Silvio Santos deu isso uma vez no Show do Milhão. O Paranormal já está oferecendo R$1 milhão em 13 anos lá daquela porcaria lá daquele programa. Eu só acho que isso vai tirar as pessoas da toca. E provavelmente tirou, certo? Quer dizer, o que é muito interessante é que um cara no programa que você vê lá de camisa azul, você está prestes a aprender mais sobre aquele cara que é muito interessante e provavelmente a razão principal pela qual James Fox ligou para aquele programa específico e por que seus 2 produtores foram aquele canal brasileiro do YouTube em particular. Acabei de gravar um podcast gigante por todo o Brasil e anunciei a recompensa de 200 mil pela filmagem do ser Vargemia. O senhor à direita já ouviu. Ele disse que o ser estava vivo, mas muito fraco. Vamos lá. Muito bem, aquela postagem foi publicada de novo, no dia em que ele faz a entrevista, não é mesmo? E aquele cara da direita, ele está no programa. Ele é um dos apresentadores do programa e ele viu o vídeo, ou um vídeo, porque isso faz parte do problema. Assisti a esta entrevista e eles falam sobre um mercado negro subterrâneo onde as pessoas têm alegado e vendido coisas sobre o caso Varginha há muito tempo. Eles estão vendendo livros, raio-x, fotos, todo tipo de coisa, há todo tipo de vídeos circulando e ele já viu um dos vídeos que ele descreve
Eja. Bem, eu vi o vídeo da criatura, tudo certo, sem problemas. Mas qual é o meu problema lógico, sabe? É que a criatura que eu vi ali, naquele 1 minuto de vídeo, não é uma prova, embora o vídeo, para mim, parecesse absolutamente real. Não é um boneco, não é computação gráfica nem nada disso. Não é uma prova contundente de vida alienígena. Olhando o vídeo lá, o tempo que eu olhei, se eu tivesse visto o vídeo inteiro, pois talvez até eu falaria, não, tá bom, é alienígena. Mas assim, olhando ali, não dá para afirmar que é um ser que veio numa nave de outro planeta. Eu tô dando a minha versão, né? E eu acho que só há 2 formas de fazer isso, na minha opinião. Ou se comunicando com um ser, e aí ele usando, sei lá, telepatia, como você comentou, e falando de onde veio. Vim de outro sistema solar, por exemplo, né? Através de telepatia ou desenhos e tal, né? Ou abrindo e olhando o DNA, o material genético ali. Os órgãos, tá? De repente você abre e vê que não tem nenhum órgão conhecido pela ciência. Você fala como é que ele respira? É um sistema híbrido de, sei lá, coração com pulmão e com clorofila, sei lá, que você comentou e tal. Então, olha, qual que é o ponto que eu quero chegar? Eu vendo a criatura, não, tá? Pelo vídeo não dá para falar, olha, isso aqui prova a visita de ser extraterrestre na Terra. E ele tem um bom ponto. Se você conseguir o vídeo, né, isso nem é prova, certo? E eles não querem mostrar o vídeo no canal deles, né? Porque, eles falam sobre legalidade e isso e aquilo. Eles dizem, bem, James Fox pode lidar com isso, certo? Porque, aparentemente, o que aconteceu no programa é que um cara ligou e disse que tinha o vídeo. Um dos apresentadores assistiu e descreveu algo totalmente diferente do que o doutor viu. Tão estranho. Tão muito... E ele apresenta um ponto muito válido. Mesmo que se consiga o vídeo, isso nem sequer é uma prova concreta, não é verdade? E eles não querem exibir esse vídeo no canal deles, certo? Porque, eles falam sobre questões de legalidade e outras coisas. Eles pensam, bem, o James Fox pode muito bem cuidar de tudo isso, não é? Porque, aparentemente, o que aconteceu no programa foi que um cara ligou e disse ter o vídeo. O apresentador assistiu e descreveu algo bem diferente do que o médico viu. É tão estranho, sabe? É realmente muito, muito estranho.
Não sei. Estou apenas dizendo. Isto é realmente muito estranho. É apenas uma teoria. Mas eu acredito que este novo neurocirurgião seja o Dr. X. Agora talvez se perguntem, o que isso quer dizer? Eu não faço a mínima ideia, mas é tudo estranho pra caramba, certo? Apostadores, a gente se vê no próximo. Boas festas a todos. Vou tirar uns dias de folga, mas quando eu voltar tem um vídeo bombástico sobre as múmias de Nazca que vou lançar. Tenho trabalhado nele por meses e me esforçado muito nestes últimos dias para finalizá-lo, para poder lançar. Então, talvez eu consiga lançá-lo para o Natal, mas acho que não. Provavelmente será alguns dias depois do Natal, mas antes do Ano Novo. O que revelei e descobri sobre as múmias de Nazca muda toda a trajetória e muda toda a história, muda toda a paisagem e algo de que ninguém fala e não consigo entender o porquê. Cada dia é um presente, pessoal. Paz. A minha pergunta é a seguinte: alguém já teve a oportunidade de analisar o lançamento do ônibus espacial STS-46 ocorrido em julho de 1991 e o objeto que se encontra no plano de fundo, no próprio céu, durante o momento em que o ônibus espacial estava sendo lançado? E alguém já fez alguma comparação? Alguém descobriu por que este vídeo não gerou nenhuma história no mundo OVNI, mas STS-48 e STS-76, quando estavam em órbita, o mesmo objetos semelhantes, se aproximaram do ônibus espacial enquanto estavam em órbita. Duas missões sobre as quais se falava muito na comunidade OVNI décadas atrás, mas não que poderiam ser facilmente descartadas como meros detritos espaciais e não como absolutamente nada. Além disso, enquanto não o mesmo tipo de ocorrência envolvendo amarras satélites quando um ônibus espacial estava antes mesmo de ter atingido a órbita quando ainda estava sendo lançado. O mesmo objeto no céu não pode ser simplesmente descartado como lixo espacial. Então, se vocês puderem dar uma olhada, talvez dar uma olhada nisso e analisar isso, a STS-46 e a sua relação com as missões, a STS-48, a STS-76. Muito obrigado.